Olá, eu me chamo Bruno Costa, sou enfermeiro, mestre em Ensino em Ciências de Saúde pela UFT e trabalho há 11 anos na Secretaria Municipal de Saúde de Governador Edson Lobão, aqui no estado do Maranhão. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC. Ele é um sistema muito importante porque ele é o responsável por coletar todos os dados sobre natalidade e as informações sobre os nascidos vivos em todo o território nacional. É a partir desses dados que a gente vai entender e perceber, então, vários indicadores, né, e poder analisá-los, traçar estratégias, como você aí já percebeu no seu município. Inclusive, as informações do SINASC, elas vão servir de base para outros sistemas e outros indicadores. A exemplo do programa Previne Brasil, que, por exemplo, usa, e o Programa Nacional de Imunização, que também usa o SINASC, né, os dados do SINASC como fonte para estabelecer suas metas mensais e anuais para todas as unidades federativas e os municípios. Esse sistema ele se correlaciona diretamente com o indicador 2 do PQAVS, né, que justamente ele afere a proporção de registros de nascidos vivos feitos em tempo oportuno, ou seja, em até 60 dias após o encerramento daquele mês de ocorrência, aquela informação que foi prestada pelo município dentro do sistema, ela já chegou lá no Ministério da Saúde. Para meta desse indicador, né, nós temos que alcançar 90% desse registro oportuno. Esse registro oportuno, ele não é um grande desafio, desde que o município consiga, né, ter e estabelecer bons fluxos de trabalho em relação ao SINASC. Agora, nós temos que considerar que há uma meta, né, anual estabelecida para o número de nascidos vivos. E é claro, elas são feitas a partir de estimativas, né, e isso pode variar com os anos. E nós temos notado, por exemplo, que nos últimos anos, talvez um efeito da própria pandemia da Covid, a natalidade ela tem diminuído, né? E aí fica mais difícil do município atingir ali aquelas metas estabelecidas, mas tem que buscar estratégias e a gente vai falando ao decorrer aqui do nosso vídeo. Para saber qual é a sua meta, né, você pode entrar em contato aí com a sua regional de saúde, né, ou acessando o sistema Cispacto do município ou o DigiSUS, né, para quem trabalha no setor de planejamento, você vai conseguir visualizar ali qual é a sua meta anual, né, e dividir ao longo dos 12 meses do ano para saber qual a meta de nascidos vivos e poder estabelecer qual é esse percentual de 90% que precisa ser estabelecido ao longo do ano. Eu vou mostrar agora para vocês o sistema de nascidos vivos, entendendo que ele vai trabalhar, né, existir em dois ambientes. O ambiente offline, ele é instalado aí numa máquina do município, né, específica para isso. Ele vai estar ali com o banco de dados que utiliza PostGRI, então é uma máquina específica para isso, tá? E nós vamos ter a parte online, o sistema do SINASC Web, onde você também vai precisar acessar, e a gente vai mostrar aqui os principais pontos, né? O sistema tem inúmeras funcionalidades e a gente vai focar aqui nas mais importantes, principalmente direcionado ao foco aqui do indicador 2 do PQAVS. Vamos agora acessar, né, o console SINASC, que são os dois sistemas relacionados às estatísticas vitais, né, e por isso estão aqui sempre juntos. E no nosso console, né, o primeiro ponto é acessar o sistema local.
né? Todo esse processo de instalação já deve estar configurado aí na sua máquina. E caso tenha algum problema, você tem que procurar o pessoal de referência. Então, ao acessar aqui o sistema local, você está verificando aqui, nós estamos no sistema local, a primeira aba aqui é a aba de tabelas. Você consegue visualizar aqui diversos dados, mas você só consegue alterar bairro e distrito, ok? Os demais, né, as demais informações, ocupação, logrador, estabelecimento, cartório, por aí vai, elas têm que ser baixadas do Sinasc Web, ok? Eu vou mostrar à frente para vocês. Aqui você pode cadastrar um bairro, colocar a população estimada ou mesmo a cadastrada daquele bairro, né? Pegando essa informação lá da equipe de saúde da família. E por aí vai, né? No caso do distrito, se o seu município for maior e tiver aí um agrupamento de bairros que gerou um distrito. Ok? Aqui tem os estabelecimentos de saúde que são importantes na hora de você fazer a inclusão da DN, da Declaração de Nascido Vivo. E nessa segunda aba, aí sim você já vem propriamente para a inclusão. Nós não vamos fazer uma inclusão aqui, não é o nosso foco. E ela é bastante autoexplicativa, né? Aqui já abre com a configuração do seu município, né? Você vai colocar o número da DN. Quando você clicar em OK, ele vai listar ela aqui, você vai clicar, né? Ela vai abrir e você vai poder digitar essa DN. Nessa mesma aba, ó, eu vou também poder alterar, certo? Eu posso alterar, enfim, né? Houve um erro no nome da mãe, né? Um erro no endereço, então eu posso alterar. Aí, claro, eu só posso alterar aquelas DNs, aquelas declarações de nascido que eu digito. Quem é que digita a DN? O município de ocorrência, ou seja, o local onde ocorreu aquele nascimento. O município de residência, que recebe dados retroalimentados, eu não consigo alterar dados de uma DN retroalimentada. Exemplo, o meu município que tem a maternidade de referência é o município de Imperatriz. Quando o município de Imperatriz digita, né, a DN lá no seu município e eu retroalimento aqui, eu não consigo alterar dados. Eu consigo alterar o endereço, mas o endereço dentro do próprio município. Eu não consigo alterar nome da mãe, outros dados e nem mesmo alterar o endereço de município. Então, se eu retroalimentei um dado e percebi, por exemplo, que aquele nascido vivo não pertence ao meu município, aí eu tenho que entrar em contato com o município de ocorrência que digitou, tá, aquela DN e solicitar que ele faça a alteração. A mesma coisa quando você for fazer a busca ativa de nascidos vivos, que aí você pode fazer nos cartórios, né, junto aos seus ACS e entrar em contato também com aquele município de ocorrência, né, o nosso exemplo aqui, Imperatriz, e perguntar com o gestor local de Imperatriz pelo registro de DN, né, do recém-nascido da mãe Maria, né, Maria de tal. E quando ele te informar, olha, realmente ocorreu, só que a gente colocou no endereço de Montes Altos, no endereço de Senador La Rocque, endereço de outro município, de Porto Franco, né, de outro município que não o seu. Você tem que ir lá, comprovar que ele, na verdade, é residente do seu município e solicitar alteração. Isso é muito importante para o seu indicador, né? Porque você tem uma meta a ser atingida anualmente e, claro, isso reflete em metas mensais também. Ok? Então, na parte de retroalimentação, você só altera o endereço do município, por exemplo, o bairro, a rua, o número da casa. Você não consegue alterar nenhum outro dado.
certo? Aqui na pesquisa pela DN, você pode pesquisar todas as DNs da base, mas também você só vai conseguir alterar dados daquelas que você digitou, daquelas da ocorrência, ok? E aí nós vamos para essa aba importantíssima para a gente, tá? Que é a aba referente aos relatórios, tá? Aqui os relatórios mais importantes são esses relatórios que estão aqui na listagem, tá? Nos relatórios da listagem, você tem diversas opções de relatório, né? Para saber as DNs cadastradas, posso pesquisar uma DN pelo número, né? Para ver um dado, ver se está certo, ver se eu errei alguma coisa, né? Posso pesquisar pelo local de ocorrência, né? Ou pelo local de ocorrência e residência. Normalmente, a gente pode usar aqui, para saber quantas DNs a gente teve, a gente pode acessar aqui o relatório gerencial, tá? Porque o nosso foco aqui no indicador 2 do PQAVS é saber quantas DNs, né, eu tenho ali naquele período de um ano, né? Então, sempre, tipo de município é o de residência, tá? Porque aqui, independente de onde ele nasceu, ele vai mostrar os nascidos vivos do seu município, por município, né? E o tipo de relatório, nós temos algumas opções. A listagem, ele vai aparecer os nomes, o quantitativo por período, ele vai aparecer apenas a quantidade, e eu recomendo você utilizar esse aqui dos últimos 12 meses, porque você vai perceber que ele te mostra de forma mais detalhada, né? E interessante, tá? É claro, o PQAVS ele considera apenas o ano de 2022. Então, aqui ele te mostra, ó, mês a mês, quantos nascidos vivos você teve. Aqui já é a soma dos de ocorrência do seu município e os de ocorrência de outros municípios que você retroalimentou. Então, se você fez a retroalimentação certinho, eles já estão aqui, né? Esse processo de retroalimentação, ele vai depender do seu próprio fluxo, do próprio tempo em que você vai fazendo. Daqui a pouco a gente fala melhor disso. Então, aqui, ó, eu consigo estabelecer qual é a minha meta para o município, né? A minha meta é 360 nascidos vivos por ano. Então, qual é a minha meta mensal? 30, né? E aqui eu consigo ver, ó, mês a mês, né? A minha meta, sei qual é a minha meta e comparar com a quantidade que eu tenho. Lembrando que eu tenho que atingir pelo menos 90% dessa meta, né? Dessa estimativa de nascidos vivos para aquele ano. Ok? Exemplo aqui, o município que a gente está mostrando é de Edson Lobão e a meta dele é de 28 nascidos vivos mensais, né? Considerando a estimativa anual. E aí você vê, ó, que no mês de janeiro só teve 19, fevereiro já teve mais, 27, e essas variações vão acontecendo, ele me dá já a média anual e ele me dá o total, tá? Então é importante sempre... e é interessante que eu monitore aqui, até para que eu possa fazer a minha busca ativa baseada no seguinte: poxa, setembro só tem 9 aqui, o que aconteceu? Porque eu fui lá nos meus ACS e vi que eles me trouxeram um relatório quantitativo com 30 nascidos vivos, está faltando 21, e aí eu vou ter que fazer a busca ativa, ir atrás, sabe onde é que está? Pode ser que aqui, e provavelmente é o que aconteceu, o mês de setembro ainda não terminou, né? E essa DN de outros municípios ainda não foi retroalimentada. Lembrando, o indicador ele conta como oportuno a partir do final do mês de ocorrência. Então, se ele nasceu hoje, 24 de setembro, né, começa a contar a partir do dia 30 de setembro e, portanto, seria oportuno o registro até novembro, certo? Então, por isso eu tenho que entender que até novembro, esses dados que eu apresentei aqui, eles podem sofrer alterações. Por isso a gente sempre considera, né, que até 2 meses atrás, esse relatório pode ainda não estar 100% fechado, ok? Então, essa é uma das nossas opções de relatório.
E além disso, eu tenho diversos outros tipos, tá? Eu posso ir aqui também, ó, ocorrência e residência, selecionar o tipo de município, tá? Selecionar o município, quero saber do dia 1º de janeiro de 2022, a data de hoje, 24 de setembro de 2022, né? Você pode usar um ou outro, mas eu prefiro sempre pela data de nascimento, né? Pelo cadastro da ADN pode dar diferença, porque às vezes nasceu num mês e foi digitado no mês subsequente, tá? E aí ele vai te dar aqui, ó, lembra que eu não selecionei nem ocorrência e nem residência, tá? Lá na hora de solicitar o relatório, ó, tipo de município, eu não solicitei, tá? Então, como eu não solicitei, ele vai me dar aqui as duas informações. Toda a lista, todos os nascidos ocorridos. Esse asterísticozinho significa que são dados retroalimentados. Ocorreram em outro município e foram baixados da base federal para cá. E eu também vou mostrar como faz esse processo para vocês. E aqui eu tenho todos os dados. Inclusive é daqui, né, que eu posso fazer esse comparativo do que está certo ou do que está errado, né? Por exemplo, eu tenho a lista nominal que foi dada lá pelo meu ACS do mês de setembro. E eu vi que lá só tem 9 e está faltando 21 lá no exemplo que a gente falou. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos ver qual é o que já está na minha base, né? E o que está faltando. Ele vai me mostrar aqui, certo? Os nascidos vivos 9, certo? Que foram retroalimentados no mês de setembro. E por essa lista eu posso conferir o que está de diferente. É claro, eu recomendo que você só faça isso com 2 meses atrás, porque é um período ainda que pode estar ocorrendo retroalimentação de dados e você está buscando um dado que ainda vai vir, né, para o futuro. Voltando aos relatórios, aí eu tenho outros relatórios muito interessantes que não são necessários apenas para o PQAVS, mas para que você possa estabelecer estratégias dentro do seu município. Um deles, né, um indicador muito importante, é o tipo de parto, por exemplo, para mim saber o percentual de cesáreas, né, aí o estabelecido pelo Ministério, o preconizado pelo Ministério, e qual é o percentual que o meu município está fazendo, tá? Então, município de residência, por município, ele já vai preencher automático o município que é cadastrado para você, tá? Vou verificar aqui o ano de 2022, tá? 24/9/2022, a data de hoje, pode ser pela data de nascimento, tá? E ele vai te dizer aqui, ó, quantos partos vaginais, quantas cesáreas, do total de 203 que já ocorreram esse ano. Eu posso ver a lista, né? Só por esse quantitativo a gente percebe que o percentual está acima dos 15% preconizado pelo Ministério. E aqui eu vou tentar intervir, entender, descobrir o que está acontecendo e como eu posso intervir nessa situação, ok? Então, é um dos relatórios. E aí você tem outras diversas opções que eu não vou mostrar aqui para você, tá? Mas que você tem para saber o sexo, né? O tipo de gravidez, são recomendados, principalmente normalmente pelos tribunais de conta do Estado, né? A quantitativa de crianças que nascem com baixo peso, esse percentual do tipo de parto, né? A quantidade de semanas, né, por duração da gestação, tem aqui, ó. Tanto eu posso fazer pela média de semanas, quanto pelos intervalos pré-definidos. Ele já vai me dar aqui de 37 a 42 semanas, de 37 a 41 semanas que eu recém-nascido a termo, né? Quantos? De 42 semanas pós-termo, quantos? Né? E assim vai, ok? Então aqui eu tenho uma série de relatórios que vão me permitir ver, inclusive a listagem de estabelecimentos de saúde, tá? Aqui eu vou conseguir verificar quais os estabelecimentos de saúde
eu tenho na minha base, tá? Como eu falei para você, estabelecimento de saúde, por estabelecimento de saúde, não existe declarações, porque o município é um município pequeno, ele não tem digitação, né? Então, os dados foram todos retroalimentados no ano de 2022, tá? Tabelas, aqui eu consigo ver os estabelecimentos que eu tenho, tá? Ó, que estão cadastrados já na minha base, certo? Bruno, foi aberto um hospital novo no meu município, ele não está aqui. Então, eu vou ter que importar esse dado lá da base federal. Eu não consigo cadastrar manualmente aqui dentro do sistema, ok? E aqui, dentro dessas tabelas, eu consigo ver os cartórios, o distrito e todos os outros dados. Lembrando, só bairro e distrito que eu consigo cadastrar direto aqui do sistema local. Controle de arquivo de transferência, então eu consigo ver resumido ou detalhado, saber se foi DN, se não foi, quantos arquivos foram enviados, tá? Essa aba de relatório não é funcionante, tá? Do monitoramento. E o controle de distribuição. É muito importante que o município faça esse controle de distribuição, principalmente quando ele necessita cancelar, tá? Cancelar uma DN por algum motivo. Certo? Aqui é o relatório, tá? Para mim ver quando eu recebi, naquele período, quantas DN eu recebi e quantas foram canceladas, no caso, se eu pedir o relatório das canceladas, tá? E aí, vindo para a aba Ferramentas, eu consigo ver, então, fazer realmente o controle de distribuição, né? Que é o controle de envio, tá? Esse controle de envio é o seguinte, você já vai ter recebido lá, qual é o fluxo das DN? O Ministério da Saúde envia aos estados, os estados, as secretarias estaduais às regionais de saúde e as regionais de saúde aos municípios, né? E aqui eu consigo fazer o cadastro daquela faixa que eu recebi. E aí vai depender muito do porte do seu município. Se é um município maior e você vai distribuir para 2, 3, 4, 5 hospitais, né? Você vai fazendo aqui, né, o quantitativo de quanto você mandou para cada hospital. Então, lá para o meu hospital de Governador Edson Lobão, tá? Eu vou mandar 5 DNs para lá, né? Vou colocar a faixa de início, né? E a faixa fim, ou seja, o número da primeira e da última DN. E a data de hoje, que é a data que eu estou enviando, e clicar em OK. Eu não vou fazer isso aqui porque, evidentemente, vai bagunçar a nossa base, não é o foco. Ok? E é importante esse controle de envio porque depois você consegue usar a aba relatório lá. Se você não faz o controle aqui, você não consegue usar a aba relatório e você vai ter dificuldade se precisar cancelar uma DN. Na verdade, você só vai conseguir cancelar ela quando você fizer o controle adequado do envio dela aqui. Ok? Controle das duplicidades, né? Uma DN que tenha sido digitada 2 vezes. Atualização de dados, bairro, logradouro, tá? Auditoria, isso aqui você não vai fazer, isso aqui é a nível regional ou estadual. O que é essa auditoria? Eu comparo a base regional estadual com a base local, certo? A base dos municípios daquela minha referência. Retransferência de dados, mas eu não vou fazer ela por aqui, a gente vai fazer em outra aba. Então, aqui, né, são as nossas funcionalidades do sistema local, entendendo que na aba relatórios eu só mostrei o mais importante aqui para o nosso foco do PQAVS, que é o relatório gerencial, certo? E o relatório por local de ocorrência e residência, certo? E agora nós estamos acessando o sistema federal. No sistema federal, eu tenho a aba Ferramentas, onde eu posso atualizar os dados, certo? Aí lembra, eu falei para você que bairro e distrito você altera no próprio sistema local. Aquelas outras informações que eu não consigo alterar, eu tenho que baixar daqui, ok? Do sistema federal. E aí tem todos os CRMs, a população,
né, regionais de saúde, cartório, etc. Certo? Arquivo de importação de DN, o que é isso, Bruno? Se deu PT no meu computador, queimou a minha máquina e eu não tinha um backup salvo em outro lugar, na nuvem, no e-mail, eu vou ter que importar todos os dados desde janeiro de 2006. Né? A importância do backup é essa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Abrir aqui, escolher o nível municipal, no nosso caso, micro 01, o município só tem uma máquina, se tiver mais de uma tem que identificar qual é a máquina e ir baixando, ó, arquivo por arquivo até o ano de 2022, ok? Retroalimentação é o importantíssimo, tá? É daqui que principalmente você que está num município de pequeno porte, num município que não tem maternidade, vai conseguir atingir suas metas de informação oportuna dos nascidos vivos. Então eu retroalimento aqui, ó, eu tenho duas opções, ocorrência e residência, a gente sempre indica fazer as duas, tá? Ano de 2022, clico em OK. Quando eu clicar em OK, ele baixa aqui o meu arquivo com as retroalimentações, tá? Ele vai lá para a aba Download, mas se você configurar, ele vai direto para lá para o seu disco C. Fiz o arquivo de ocorrência, faço o arquivo de residência também do ano de 2022. Bruno, qual a frequência que eu devo fazer isso? Minimamente uma vez por mês. Né? Assim como para gerar um arquivo de transferência, ou seja, enviar os dados para o Ministério da Saúde, tem que ser minimamente uma vez por mês. Máximo 100 vezes, 200, quanto você desejar, para sempre manter a sua base atualizada. Mas eu particularmente recomendo que você faça uma vez por mês, é o suficiente. E aqui eu tenho, pessoal, relatórios, controle de arquivos de transferência, o controle de retroalimentação de dados, relatório de tabela. Então eu posso ver aqui, Bruno, olha, esse hospital novo que abriu no meu município, deixa eu ver se ele já está aqui no sistema federal ou ainda não. Então eu venho aqui no relatório, venho em tabela, estabelecimentos, ele vai mostrar para mim quais os estabelecimentos já tem aqui no município. Ah, Bruno, eu vi que lá não tinha a clínica Bem-Estar, agora tem na minha base local. Então eu gero, né? Vou em ferramentas, baixo o arquivo com essa tabela dos estabelecimentos e vou receber lá no meu sistema local. No relatório de retroalimentação vai aparecer as DN retroalimentadas, as tabelas, como eu falei, acabei de mostrar, e o controle de estoque de formulários vai estar diretamente relacionado ao preenchimento adequado lá no sistema local do controle de envio. Então, aqui do relatório controle de arquivos de transferência, o que eu acho muito legal de você utilizar é esse primeiro, informações sobre arquivo de transferência. Ele vai aparecer o seu município, o número de lotes que o seu município já enviou até hoje, você clica em cima do nome do município, ele vai apresentar todos os lotes. Inclusive, você vai verificar o seguinte, eu enviei o lote 2022-9 e ele não está aqui. Teve um problema de transferência e eu tenho que corrigir isso, tá? Além disso, ele vai te mostrar todos os arquivos que você gerou, quais foram os negativos, ou seja, não tinha nenhuma DN nele, quais os positivos, quais os que tinham DN nele. E os que tem, você consegue clicar em cima dele e ver quais as DN foram. Então você consegue ver a qualidade do seu arquivo e ver se está tudo certinho, se não houve problema, e é isso aí que pode estar, por exemplo, prejudicando lá o teu indicador, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele contribua com o trabalho de vocês. Foi um prazer poder contribuir com vocês hoje.